Sabe o que faz uma empresa virar uma lenda? Olha, não são só os produtos, não. É a coragem de ter um sonho. E hoje, a gente vai mergulhar na história de como a visão de um homem se misturou com a história de um país inteiro, transformando a Honda em parte do que é ser brasileiro. Pois é, tudo começou com ele, Soichiro Honda. Lá em 1948, no Japão, o que ele fez foi muito mais do que abrir uma empresa. Ele começou, na verdade, um movimento. Uma ambição que ia cruzar o mundo todo e, anos depois, chegar com tudo aqui no Brasil. E não chegou de mansinho, não. Chegou com a força de quem veio para virar o jogo. Então, a jornada aqui no Brasil começa ali em 71, primeiro só com importação. Mas o ponto de virada mesmo, o momento que define tudo, é em 1976. O governo brasileiro foi lá e restringiu as importações. O que a maioria das empresas faria? Provavelmente daria um passo para trás, né? Mas a Honda fez exatamente o contrário. Ela dobrou a aposta. Decidiu construir uma fábrica inteira, do zero, bem no meio da Amazônia. E é aí que a gente entra no primeiro grande capítulo dessa saga. O desafio, assim, gigantesco de levantar uma fábrica do nada na Amazônia. Olha, escolher Manaus não foi só uma jogada de negócio, sabe? Foi, na verdade, uma baita declaração de compromisso com o Brasil. Era uma tarefa, nossa, monumental. Uma daquelas que testa não só a engenharia, a logística, mas o espírito humano mesmo. Vamos tentar imaginar o tamanho desse desafio. Máquinas super pesadas subindo o rio Amazonas em balsas, para chegar num lugar que nem tinha porto para descarregar. Imagina isso. Equipes de japoneses e brasileiros, um não falando a língua do outro, tentando construir uma fábrica. E cada projeto, cada manual, tudo traduzido na mão do japonês para o português. Sério, parecia impossível. E aí a pergunta é, como eles conseguiram? A resposta, gente, não estava na tecnologia. Estava nas pessoas. A comunicação era na base do gesto, do desenho, e como os próprios pioneiros da época disseram, era de coração para coração. Foi essa conexão humana que fez o impossível virar realidade. Ok, a fábrica estava de pé. E agora? Bom, o próximo desafio era conquistar o país inteiro. E a Honda fez isso com uma estratégia simplesmente genial, que mudou para sempre o jeito como a gente se locomove no Brasil. A Honda tinha o produto na mão, e era o produto perfeito. A CG 125. Forte e econômica, a cara do Brasil. Mas de que adianta ter a moto perfeita se as pessoas não conseguem comprar? Faltava essa ponte. E a ponte veio em 1981, com um nome que todo mundo conhece, o Consórcio Honda. E olha, o consórcio foi muito mais do que um jeito de parcelar. Foi a chave que abriu a porta da mobilidade para milhões de pessoas. Para muita gente, foi o primeiro veículo da vida. A chance de arrumar um trabalho mais longe, a liberdade de ir e vir. Sabe, aquilo transformou um sonho que parecia impossível num plano real, concreto. E isso criou uma confiança com o brasileiro que, nossa, dura até hoje. E o resultado disso tudo? Dá uma olhada nesse número. 25 milhões. É muita moto. E cada uma delas é uma história de vida, um sonho realizado, um sonho que nasceu lá naquela fábrica de Manaus e naquela ideia genial do consórcio. E nesse universo todo de 25 milhões de motos, tem uma que é a rainha absoluta. A CG. Sozinha, ela é mais da metade de todas as motos que a Honda já fez no Brasil. Pensa bem, ela não é só uma moto, ela é um ícone da nossa cultura. É o veículo mais vendido da história do Brasil. Bom, Mas o sonho era grande, não parava por aí. Com a confiança do brasileiro já no bolso, conquistada nas duas rodas, a Honda estava pronta para o próximo grande salto. Chegamos nos anos 90. Nas ruas, todo mundo já sabia. Honda é sinônimo de confiança. Era quase uma lenda. E nas pistas de corrida, o nome Honda era gritado a plenos pulmões junto com o de um certo Ayrton Senna. Essa mistura de confiança no dia a dia, com a paixão da Fórmula 1, foi o timing perfeito. A Honda estava pronta para conquistar o Brasil, agora também sobre 4 rodas. E não deu outra. A história de crescimento absurdo se repetiu. A fábrica de carros em Sumaré, São Paulo, começou lá em 97 fazendo só 20 carros por dia. 20! Hoje, passa de 500. É uma explosão na produção, que parece um espelho daquela jornada que começou lá atrás na Amazônia. Essa frase de um funcionário resume tudo, né? A velocidade com que tudo aconteceu, de uma operação quase artesanal para uma potência industrial. Isso conecta a gente de volta àquela ideia central da empresa, o poder dos sonhos. Avançando um pouco no tempo para os dias de hoje, a gente vê que o sonho da Honda também evoluiu. A questão não é mais só fabricar veículos.
Agora é sobre construir um legado de responsabilidade. E olha, desde o comecinho, a Honda sacou que segurança era tudo. O CET, que é o Centro Educacional de Trânsito deles, não é uma coisa de agora. É um compromisso que já tem décadas, focado em educar, em conscientizar e que ajudou a mudar a imagem e o jeito que as motos são usadas no Brasil. E esse compromisso vai além, chega até o planeta. Isso aqui é um marco impressionante. A Honda é a primeira e única montadora no Brasil a gerar toda a energia que precisa a partir de uma fonte limpa, um parque eólico próprio. Isso é uma prova de que não é só discurso, é ação de verdade. E, no fundo, o que move tudo isso é essa filosofia aqui. A ideia de que o que faz uma empresa durar de verdade é a atitude, o respeito pela sociedade, pelo meio ambiente, não só os lucros e prejuízos no fim do mês. Então, quando a gente olha para trás para essa jornada de 50 anos, o que a gente vê são conquistas gigantescas. Desde aquela aposta maluca lá em Manaus até se tornar líder de mercado, cada passo desses foi uma parte daquele sonho original do Soichiro Honda se tornando realidade. Beleza, os primeiros 50 anos serviram para colocar o Brasil sobre rodas. A pergunta que fica é, e os próximos 50? Num mundo que agora fala de carro elétrico, carro autônomo, a única coisa que a gente sabe é que essa jornada está longe de acabar. O poder de um sonho, ele continua acelerando.